Logo no primeiro capítulo ele faz um comentário que eu suponho que o pastor Geraldo gostou muito, que fala que a meta de Satanás na vida de cada crente é guiá-lo ao desvio de função, levá-lo numa viagem de destruição. Nossa, cara. Uma viagem de destruição, né? E como diz o Marcelo lá na mímica, que nós ainda não fizemos, haveremos de fazer esse ano. Agora nós temos de maiores para fazer, né? De maiores. Mas a meta de Satanás é te levar para essa viagem de destruição, te guiar ao desvio de função. E ele faz isso, levando para a viagem de destruição e para o desvio de função, através do engano. Por isso estamos estudando. Porque, segundo Tessalonicenses 2:3, primeira parte, diz: ninguém de modo nenhum vos engane, muito menos o inimigo. E como é que ele nos engana? Fazendo com que a gente duvide disso aqui, ó. A palavra de Deus, preciosíssima, cheia de promessas. Tem uma exclamação vermelha ali, o que será que é? A palavra de Deus é viva e eficaz. E ele tenta nos levar para a destruição e para o desvio de função através do engano. E esse engano consiste em fazer-nos duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus, duvidar da bondade de Deus, duvidar das boas intenções de Deus. A dúvida é o oposto da fé. A fé é a certeza, a dúvida é a antifé, é a matéria-prima de Satanás, né? Ele lida o material com que ele trabalha, é a dúvida e a mentira. Ele é o pai da mentira. E ele substitui a fé. O objetivo do engano é fazer com que a gente abra mão da fé e substitua a fé pela segurança daquilo que nós mesmos sabemos. Que nós substituamos a fé por aquilo que nós podemos compreender e controlar. É muito mais, não é mais... Aqui eu controlo, né? Mas além de duvidar, eu acho que é muito sutil também, é não se apropriar, porque fica familiar com a palavra. Sim, é outra forma de engano. Né? Porque se a gente fala só duvidar, porque é muito mais, eu acho que o maior perigo... O maior perigo, como é que abre aqui? É assim, são as sutilezas da familiaridade, porque fala que qualquer coisa que a gente faz fora, né? Então, qualquer você tem um livro? Quase. Você foi até falar, qualquer coisa que se faça fora da fé, fora do amor, fora da graça, fora da palavra. Por isso que assim, é muito mais do que fazer duvidar, é fazer ficar familiar com... Aí já é um desdobramento de engano. Mas basicamente todos os enganos se alicerçam na resistência à palavra de Deus. Na incredulidade, não se crer na palavra de Deus, duvidar da palavra de Deus. Mas você precisa ter uma base de ação. Todo mundo vive e opera em cima de algo. Ou você opera, age e vive em cima da fé, ou você vive e age, decide e procede em cima daquilo que você considera que é mais seguro, que é mais tranquilo, ou seja, o meu próprio controle. Esse preâmbulo eu estou fazendo para a gente entrar lá naquele versículo lá de 2 Coríntios 10, 5. Os irmãos já podem até ir abrindo ele. Então, a independência, a liberdade de ação e a autossuficiência são as propostas de Satanás. Principalmente a independência, né? Igual lá na... Sim, a independência, a liberdade de ação e a autossuficiência são as suas propostas de substituição da fé. A segurança daquilo que eu sei, daquilo que eu controlo, daquilo que eu compreendo.
Ninguém gosta de andar no escuro. Ninguém gosta de ir para onde não sabe onde está indo. Todos nós gostamos de ter segurança do que está fazendo, de onde está, né? De ter controle das coisas. Essa é a proposta dele. Sereis como Deus. Está lá em Gênesis 3, 5b. Sereis como Deus. Independente, autossuficiente, libérrimo, como foi dito quinta-feira. Mas não existe maior forma de engano do que acreditar que possa haver vida fora de Deus e que possamos sobreviver ou realizar alguma coisa fora de Deus. João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Mas como já foi dito, existe remédio. Deus é bonzinho, Deus é bacana, Deus é legal. Deus se preocupa com Isaac. Deus se preocupa com Rafael. Deus se preocupa com Joel. Deus se preocupa com Marcelo. Deus se preocupa com a Márcia. Deus se preocupa com o pastor Fluido. Deus está quase deixando de preocupar com a Elaine, que ela está abandonando a escola dominical. Deus se preocupa com o caso e não se preocupa com o pastor Geraldo. Ele não está aqui. Mas Deus tem provisões. O que a nossa ficha não cai, que a gente é muito burro, é que isso aqui é o que Deus falou. Deus usou homens, 40 ele supõe, em torno de 40 pessoas, gastou 1 milênio e meio. 1 milênio e meio. 1.400, 1.500 anos para escrever isso. É só estudar a história da preservação das escrituras, a formação do cânon, né, dos 66 livros que nós temos aqui. Quanta coisa aconteceu na história da humanidade, quanta gente morreu, porque Satanás não tinha interesse que isso aqui ficasse preservado. Quanto esforço satânico foi feito para acabar com isso, para destruir isso, para destruir os homens que escreveram isso, para destruir os homens que preservaram isso. E no fracasso da destruição, os esforços que ele fez e faz para desacreditar. Existem críticas, livro por livro é discutido e criticado. E o pior de tudo, que é o mais sutil, como ele tenta adulterar isso aqui, inserir conteúdos que não são procedentes da cabeça de Deus, misturar coisa, inserir coisa apócrifa, inserir coisas, elementos que não fazem parte da revelação original. Mas Deus é Deus e Ele preserva a sua palavra, Ele zela por ela, Ele cuida. E hoje nós temos aqui o que Deus pensa. Milhares de promessas. Alguém já falou quantas são? Eu estou até aberto aqui sem querer no Salmo 93, 5. Fidelíssimos são os teus testemunhos. Ou seja, é algo que Deus zela sobre a sua palavra para cumprir. Isso aqui é igual um sonrisal. É só pôr no copo d'água. É só falar, Senhor, eu creio e eu quero, e acontece. E tem muita coisa prometida aqui. O senhorito levantou as mãos? Sim. Obrigado pela fala. É a grande pergunta que eu tenho observado e que também eu faço para Deus. Porque, eu vou dar um exemplo claro. Lá no meu trabalho, eu lido com pessoas o tempo todo, pessoas já conhecidas, pessoas novas, velhas, novas, criancinhas. Que corta o cabelo no carrinho. Isso. E de repente, igual Felipe. Você tem um grupo de pessoas, eu tenho lá um irmão na fé, acredito eu, Sim. um rapazinho de 23, 24 anos, mas que não tem base. Não tem base pelo que ele anda falando com as pessoas, com os clientes. Ontem, por exemplo, para dar um exemplo rápido, eu tinha ido para casa e recebi uma ligação, voltei para cortar um osso de cabelo, e ele falando barbaridades. E eu sou um cara irritado.
E de repente não basta você ficar escutando. É evidente que a gente ora para que Deus ilumine, para que Deus dê o entendimento, mude o caminho de alguma forma dele, através do Espírito, porque a gente sabe que o Espírito Santo é que move, é que transforma, é que confirma as coisas de Deus. Mas irrita, porque você está orando, 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 e parece que Satanás, vou colocar Satanás no meio, que eu nem sei se é apropriado colocar, vem com essa coisa de falar com você, falar na sua frente, do seu lado, barbaridades com relação ao que está escrito, e tem que ficar engolindo. Porque, por exemplo, quando eu estou nervoso, eu não consigo dar a resposta que eu quero ir para cima. E aí, eu não consigo dar aquela... Eu fico, às vezes eu até falo uma coisa ou outra, mas pô, você tem que orar, você tem que pedir o Espírito. E às vezes nem falo diretamente, eu falo indiretamente com o próprio cliente que está sentado aqui, que está escutando aquela barbaridade, aqui e ali. Ele fala, né, por exemplo, não, que meus pais são católicos, eu acho que não tem nada a ver se adorar santo. Você pode adorar santo e agradar a Deus. Deus é qualquer um, tem que ter uma religião. E o cara nasceu de novo. E é isso que você está falando. Isso aí, tudo que você falou, que Deus, através da palavra, vem. Mas o trabalho de Satanás, isso é que eu não entendo. Parece que ele faz para apurrinhar mesmo, né? Porque sabe que eu já sou um cara assim, assado. E fica ali. Com certeza. Entendeu? Ele quer despertar o velho Marcelo. Então, o conhecimento, ele tem que ter, a pessoa tem que ter o conhecimento, sim, ela tem que procurar, ela tem que deixar o Espírito aí. Senão você erra. Errais porque não conheceis as Escrituras. Exatamente. E eu, às vezes, até falo, eu não tenho que convencer, não é você que tem que convencer o fulano de ele nascer de novo. Você simplesmente fala, conversa naturalmente, e nessa conversa, o Espírito, se é da alçada naquele momento dele de fazer, convencer a pessoa, né? Porque há desvio, está desviando as pessoas. Uma pessoa que está no corpo local, ele vai lá, ele toca lá no grupo de louvor dele, ele ouve o pastor, mas na hora da prática de colocar para fora, e que eu tenho batido muito, é isso. Não adianta falar, você tem que fazer. O maior exemplo é o exemplo que a gente dá no local de trabalho. As suas atitudes. O cara fala, pô, você é diferente, você tem um negócio meio esquisito, você é meio doido. Você é diferente, né? Eu acho que o caso desse rapaz é um caso mais de oração do que assim assadação. Em vez de ser assim assado, é orar mesmo. E essa confusão que está sendo espalhada, a pessoa às vezes está pronta para receber o Espírito Santo e numa dessa não. Então, já que é assim, o que fazer, né? Sim. Então você já deu a resposta. Nós vamos entrar exatamente, mais ou menos dentro desse assunto, ao vermos os tipos de resistência que nós encontramos. O pastor Geraldo até está interessado em ouvir. Cadê o... Estou tentando arrumar um negócio do óculos lá no computador. Quer ver? Nós vamos tocar parcialmente nesse assunto. Em 2 Coríntios 10, verso 5, na realidade o verso 4 fala, 4 e 5, né? 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Diz o seguinte: porque, não, 3, 4 e 5. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para... tem 3 coisas que o crente enfrenta contra si mesmo, ou até no métier onde vive, no caso o salão, por exemplo, ou no escritório onde eu estou. Não é só você não. Pensa que você é o único, não. Tem até um vez que fala assim, ó, você acha que você é o único que está sofrendo?
A irmandade no planeta todo está passando coisa igual. A massa deve conviver com pessoas que falam ou fala besteira totalmente cega, ou acha que está falando coisa boa e na realidade é abobrinha, né? É coisa ruim. É satânico, não divino. Então, mas nós, na nossa milícia, porque isso aqui é uma guerra, lembra lá do contexto de Efésios 6? É bem parecido com Efésios 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o mundo invisível. O pastor Geraldo já pregou sobre isso. O problema não é o rapaz lá. O problema é quem está por trás do rapaz. Acho que até você falou, não sei nem se eu posso colocar Satanás. Isso eu acho que o maior responsável realmente é ele. É ele que quer gerar esse engano. E atingir outras pessoas com engano. Com o engano que ele lança contra essa pessoa, que você supõe que seja nascido de novo, ele mata 2 coelhos. Ele aprofunda o que está ouvindo lá no erro e tira o outro do espírito. Doido para fazer um assim assado. Doido para dar uma paulada na cabeça dele. Ele está te tirando do seu novo Marcelo, te jogando no velho Marcelo, porque a palavra fala, Paulo fala lá para Timóteo que a gente tem que ser manso, pronto, humilde, para instruir. Então o novo Marcelo, ele tem essa qualidade de instruir com mansidão. O velho Marcelo é que já quer assim assar logo. Eu também tenho esse problema, você não é único. Eu vou até citar um exemplo daqui a pouquinho, baseado no que o pastor falou lá em Juiz de Fora, que para mim foi uma rema bem interessante. Mas nessa milícia, nessa palê, como é a palavra lá do Efésios 6,12, a nossa luta, palê, de onde vem polemos, a gente milita não com armas carnais. Você não combate o mal com o mal. Você não combate a inteligência natural, o raciocínio natural com inteligência natural e raciocínio natural. O Carlos Hamilton e o Marcelo não podem confrontar essas pessoas, essas situações. A gente tem que ter a humildade de submeter o espírito e falar assim, primeiro, se o senhor quer que eu fale alguma coisa? Mas isso já tem um tempo, e está atingindo não uma pessoa, mas várias. Sim, claro, em cada situação. Sim, em cada situação é uma situação. E em cada situação você tem que se perguntar para Deus, é para eu falar ou não é? É para agir ou não é? Se for, enche a minha boca aqui, porque se eu falar, ainda que evangelicamente, eu vou falar bobeira. E por que não sai? Às vezes sai, mas aí eu acabo falando, pô, deixa pra lá. Pois é. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você que tem que estar linkado com algo para saber se é para sair, se não é, se é para falar, se não é, em que tom que é para falar. Porque tinha vezes que Jesus falava com mansidão, tinha vezes que ele falava com chicote. Cada situação é uma situação. E muitas vezes até o tolo é tido por sábio quando se cala. Então é customizado, é situacional. É aquele versículo que eu já mostrei 300 milhões de vezes para várias pessoas, que eu vou até mostrar mais uma vez, que é aparentemente até contraditório, que as pessoas até usam para apontar uma contradição nas escrituras. Lembra aquele de Provérbios lá? Eu já mostrei para o Rafa 600 vezes, eu já mostrei para o Zay, eu já mostrei para um monte de gente. Ó. Aqui até serve para o Marcelo nesse momento. Ó. É isso aqui que você vai praticar lá com o seu colega. Ó. Provérbios 26, versos 4 e 5. Não respondas ao insensato segundo a sua estupidez, para que não te faça semelhante a ele. No verso seguinte, ao insensato responde. No verso 4 está falando, não responde. É uma contradição mesmo. Não respondas ao insensato. E no 5, respondas ao insensato. Segundo a sua estupidez. Segundo a sua burrice, estupidez. Mas a chave está embaixo, né? Para que ele seja sábio aos seus próprios olhos. Para ele continuar se achando ainda mais sábio. Uma vez eu até perguntei para o pastor Marcos sobre esses versículos. Falei, pastor Marcos, esse Espírito Santo não ajuda nós não, porque
Ele coloca 2 versículos aqui, um do lado do outro, porque tem contradições que você ainda tem que dar uma pesquisada. O cara quer tanto destruir a Bíblia, como foi falado aqui no início, que ele tem que ir lá em Esdras, essa data aqui de Esdras não está batendo aqui com a outra do Reis. Olha. Contradição. O problema do crente é que tem resposta para tudo. Tudo que você fala tem resposta, mas tudo é tudo. Na hora que você está esperando uma resposta. Tem respostas e respostas, né? Impressionante. Pois é, aí eu perguntei para o pastor Marcos, é para eu responder o idiota ou não é? Respondes ou não responde? Ele até falou isso que eu até anotei, ó. Aguarde instrução situacional. Que é o que eu estou te falando. Vai ter momentos que o Espírito Santo vai falar, ó, não fala nada. E tem momento que ele vai falar, fala. E tem momento que ele vai falar, você fala bem tranquilinho, agora você vai falar. Eu lembro uma vez, eu fiquei até assustado. Eu não lembro quem estava lá na nossa casa, isso era muitas décadas atrás. E era um parente da Valdete, muito católico. E o Cliff já tinha pregado para essa pessoa várias vezes, e a pessoa sempre assim, igual a gente, aqueles que a gente encontra na praça, né? Deus é bonzinho mesmo, tá? Aqueles que concordam com tudo muito religiosamente. E um dia que o Cliff falou assim, você vai para o inferno. Ele falou assim, resumindo, foi isso, mas assim, ele fez uma pregação muito dura para a pessoa. Ele falou que o cara precisava ouvir. Vem cá, deixa eu te falar. Deu para discernir que é no Espírito. Você fica com essa babaquice sua de religiosidade concordando com você vai para o inferno. Não sei se você lembra disso, mas você foi muito... Nossa, que... Rachou a Bíblia na cabeça do rapaz lá. Primeiro vai levar a pessoa a parar e pensar, né? O Espírito Santo decidiu, naquele momento, e usou o Cliff para falar, ó, chega de mãozinha na cabeça. Agora você precisa escutar uma coisa mais... que sacode. É o vai ou racha, você dá seu jeito. Mas quando nós militamos... nessa luta que a gente milita, que não é contra a carne nem sangue, a gente não usa recursos clíficos, carlílicos, marcelíticos, né? Eliânicos, geráldicos, né? Nós temos que usar as armas que o Espírito Santo disponibiliza. Porque elas é que são poderosas. Em Deus. Tem até um grifo aqui na minha Bíblia. Em Deus. E quando você usa essas ferramentas que Deus disponibiliza, elas são capazes de destruir 3 coisas: fortalezas, sofismas e altivez. Isso não quer dizer que você está sendo omisso. Sim, claro. Porque você pode até ficar calado e falar, ó, deixa eu falar besteira. Nem que quando você resolve agir pela fé, nem que quando você resolve viver de acordo com a palavra, automaticamente você está sendo humilde. Você está abrindo mão de si mesmo. Você está abrindo mão da sua capacidade. Você está abrindo mão da sua inteligência. Você está falando com Deus. Quando você resolve agir pela fé, você está falando, Deus, eu concordo que eu não sou nada, então dá um jeito aí, me capacita, porque se eu fizer, eu faço besteira. Eu falo isso por mim e eu creio que se estende a todos. Se eu fizer, eu vou fazer. Se a pessoa literalmente anda num caminho não bom, você nem almoça, nem come com ela. O Paulo fala. Eu não posso deixar de conviver com ele. E ele está do meu lado, me enchendo a paciência o tempo todo com essas colocações, que não são colocações simplesmente, são colocações pesadas. Que vai contra o que então, a priori, boca fechada. Espera a oportunidade do Espírito Santo. Espera o Espírito Santo te dar aquela palavra que vai cair na cabeça dele. Que quebra ossos. Ainda não caiu não, ele tem tempo já. Pois é, então... Você tem que esperar o Espírito Santo te dar aquela palavra. Talvez vai gerar uma situação que vai... na vida dele e você vai ter uma palavra assim, lembra de tudo que nós falamos? A resposta aqui, como é que é? Aquela que vai entrar lá e vai incomodar. O cara vai deitar na cama com aquilo ecoando na cabeça. Eu acho que eu perco tempo fazendo isso no trabalho. Então, na realidade, Satanás está conseguindo o objetivo. É palha, feno e madeira. Não, e deixando ele com raiva de você, por exemplo. Né? Não. A priori, Satanás está levando vantagem. Mas no final é sempre a própria forca do Amã mata o Amã. Então, é só uma questão de tempo. Satanás sempre tem vitórias provisórias, temporárias. No final leva tiro. Mas as armas que Deus disponibiliza para nós, elas são capazes de ir contra fortalezas, sofismas e altivez. Ela destrói fortalezas. Então, quando você leva cativo os pensamentos à obediência de Cristo,
você destrói fortalezas, você anula sofismas e você destrói altivez. O que é levar? Porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e destruir altivez que se levanta contra Deus. Como que isso é feito? Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Sim. O que é levar cativo? Quando fala assim, levar cativo, você já pensa logo naqueles filmes lá de Roma antiga, daquelas pessoas sendo arrastadas assim, não é? Amarrada, algemada, ele está sendo levado cativo. Ele está indo para o cativeiro. Ele está amarrado. A palavra que eu usava, amarrado. Essa palavra é um pouco, se você usar essa palavra de alguns meses, eu vou falar, é isso mesmo. Manietado. É o que o Paulo estava fazendo com a galera lá da igreja primitiva. Estava levando cativo para os fariseus, para os líderes lá do judaísmo, fazer o que quisesse. Ou seja, lembra que eu te falei, a salvação, a obra consumada é uma coisa, a vida prática é outra. A vida prática exige a determinação de um lavrador. Fica ali todo dia arrancando matinho, cuidando. Exige aquela do atleta, do soldado. Exige disciplina. Exige tratar situação por situação, caso por caso, confronto por confronto, relacionamento por relacionamento, circunstância por circunstância. É uma coisa maçante mesmo. É a vida. Você vive, como o pastor Mauro uma vez me falou, não tem como escapar. Depois que você nasceu, não tem como escapar. Ou você vive em mistério, você vive um mistério. Você lembra o que eu falava? Ou você vive em mistério, não sabe nem o que você está trombando. Ou você vive um mistério, mas um mistério que Deus está controlando. Então você está indo ali pela fé, a lâmpada ilumina passo por passo. Lâmpada para os meus pés para a palavra, ela não é um farol de xenônio da palavra. Não está escrito, né? Farol de xenônio é a tua palavra. E luz para os meus. Ela não ilumina 5 milhas, ela ilumina passo por passo. Então você vive o mistério da vontade de Deus, ou em mistério, trombando e tudo, igual todo mundo. Tateando, igual fala lá em Atos. Inclusive essa diferença ele fez porque no inglês tem isso, né? A e da. Porque ou para falar que é o mistério, é a palavra de Deus. Sim, claro. E então, situacionalmente, situação por situação, circunstância por circunstância, palavra por palavra, ato por ato, decisão por decisão, você tem que pegar o seu pensamento rebelde, que é o que nós já lemos aqui, que o nosso coração é enganoso, nós temos uma tendência natural para isso, domesticar a sua velha natureza, fazer igual você faz com um animal teimoso, que cachorro que não quer obedecer, que gato que não quer fazer cocô no lugar certo, você tem que ficar batendo aquela tecla, tentando domar aquele até ele ir aonde você quer. O seu pensamento é esse cavalo chucro aí, você tem que levar ele cativo. Vem para Jesus, vem para Jesus, amor, vem casamento, vem casamento. Aí você tem que trazer esse casamento chucro, burro, esse jumento, lá para Jesus. Toma conta disso aqui, essa bomba. É levar cativo. Porque o tempo todo, já foi falado, a gente só quer... Entrou dentro do nossa, que gordo feio, nossa, que mulher chata, nossa, que brinco esquisito, nossa, que roupa cafona. É só crítica, é só detonação. Eu, particularmente, eu tenho esse problema naturalmente. Você acha que você é o único assim assado? Eu tenho casamento, tenho um problema com crítica muito grande. E eu até já falei, eu não tenho carteira de motorista, porque eu não sei conviver nem como pedestre. O Rafa, a Marluz, quem vive comigo sabe. Eu me irrito com a pessoa que começa a andar devagarzinho na minha frente. Eu cismo que a pessoa saiu da loja para passar na minha frente, só justo na hora que eu estou passando. Na mesma hora, assim, igual esses flash que dá de filme, assim, na mesma hora eu já estou matando a pessoa, dando faca na pessoa, já estou arrancando. Eu mato 1000 pessoas por dia com pensamento de ódio, de raiva, de ira. Muito brota assim, aos montes. Que susto. Não, esse é o casamento, velho.
Eu realmente não tenho, Rafa, uma irritabilidade muito grande de trânsito. Eu tenho problema com trânsito. E ele não arruma briga só com, por exemplo, com a velhinha que está andando devagar, com a criança que está brincando no lugar errado. Ele briga com o ônibus. Eu tenho problema de trânsito. na faixa, vai andando devagarinho no centro da cidade, os busão, pom, 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 pom. Estou na faixa. Se eu estou na faixa de segurança, não quero nem saber. O carro pode estar vindo, o caminhão sem freio, com 20 toneladas nas costas, eu continuo. Você vai ter que parar e respeitar a minha faixa. Eu exijo o cumprimento da lei. Não, ele estava, logo foi depois do culto. Eu quase morri atropelado na Pedro II ali, porque o ônibus não quis parar no ponto, eu saí correndo atrás do ônibus, atrás e chutando o ônibus. E outro ônibus vindo e quase me esmagando contra o outro. Porque aqui é o ponto de ônibus, você tem que ir para exigivelmente parar. Mas então, desculpa, eu quero saber. Aí você conseguiu entrar nesse ônibus? Consegui. Aí você brigou com o motorista ou você entrou e fez? Parei na marra, entrei xingando, praguejando e amaldiçoando, coitado. Mas Mas isso, eu tenho esse problema com locomoção. Você está reforçando a situação que Não, claro, não, mas aí é que tá. Agora eu vou chegar no ponto. E isso há 53 anos. Até que na semana passada, o pastor Geraldo, lá na exposição dele sobre o evangelismo, ele fala um versículo que eu já escutei, inclusive, 2 ou 3 vezes através dele nessa mesma pregação. Ele citou Mateus 9,36, onde fala que Jesus olhou para as multidões e viu que elas eram como um monte de ovelha que não tem pastor. Ele sentiu compaixão. E isso é que é levar cativo o pensamento. Eu tenho praticado isso desde aquele dia. Na hora que eu olho para a pessoa, que eu vou matar a pessoa, eu vou compaixão. Compaixão. Tem compaixão do coitado. Ele é um idiota cego que está indo para o inferno. Tem compaixão dele aí. Eu tenho compaixão de você. Eu não mato o cara mais em pensamento. Mas isso é pessoa por pessoa que eu encontro na rua. Compaixão que casamento. Compaixão. Mateus 9,36. Jesus teve compaixão. Eu quero ter compaixão das pessoas. Isso é o meu dia a dia. Você é só lá no salão. Eu sou na rua, no salão, no escritório, em casa, aqui, para todo lado. Eu vou matar o Marcelo na compaixão. Ele quer aprender, ensina. Carlos, vamos piorar a sua situação. Irritabilidade começa com a gente estando irritado com nós mesmos. Sim, claro. Então você tem que falar. É perfeccionismo. Você, sim, é perfeccionismo, é um padrão muito alto que eu exijo de mim mesmo. Eu sou um tirano comigo mesmo. Então tem que começar a compaixão. Sim, aqui, claro. Márcia, compaixão. Mas essa palavra, ela veio. Primeiro, você tem que forçar a sua mente. Primeiro no meu caso, é essa questão da compaixão com as pessoas e comigo mesmo e com as pessoas. Então, primeira coisa, você tem que falar assim, o que o senhor quer me curar? Qual o problema que eu estou tendo? Cada um tem um. E em cada época da nossa vida, Deus está tratando de uma área. Num blum, plim, de uma vez. Né? Cliff perfeito. Brotou. Né? Lá no dia que saiu da água do batismo. Né? Cada dia vai ter um problema. Então, o negócio acabou de abrir o olho, né? Acordou. Senhor, o que o senhor quer me curar hoje? Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Aí ele vai falar, Isaac. Aí, eis-me aqui, Senhor. O que o senhor quer me falar? Aí ele vai te trazer uma palavra eficaz, uma rema, um versículo. Você vai ler no poste, no outdoor, o cara lá do busão vai estar comentando, você vai ler na Bíblia, você vai ler no devocional, você vai achar um pedacinho de papel voando, ou ele vai te fazer lembrar de algo que você ouviu na pregação. Ele vai usar a palavra dele. Ele vai usar a palavra dele, ou no para-choque, em algum lugar que a palavra dele está por toda a terra. A palavra fala, né? A sua palavra está em todos os lugares. Então, de alguma maneira, ele vai te trazer. Se você for uma pessoa mais disciplinada, né, que tem mais convívio com a palavra de Deus, por isso que é bom conviver com a palavra de Deus. Por isso é bom ter o hábito de se encher da palavra de Deus, porque aí você facilita o trabalho do Espírito. Aí você se disponibilizou, ele vai trazer algo, daí para frente pegou.
levar cativo. Você acordou, isso é aqui, é lá e é acolá. Você viu que está, opa, estou entrando naquela de novo, que Deus quer me curar. Aplica a palavra de Deus. E quando você faz isso, você leva cativo o seu entendimento, o seu pensamento, para obedecer à verdade. Aí começam a cair os argumentos de Satanás. O engano começa a se dissolver. O engano, foi acho que foi o pastor Geraldo que falou, que está pedindo um ok ali, que depois que Deus trata aquela área, aí você prossegue. Você não falou algo assim? Acho que foi na semana passada, não foi? Que depois você tem aquele problema, aí Deus trata, e depois você venceu aquele problema, você prossegue, você está curado naquela área. Deus te tratou, né? Já formou casquinha. Ele falou sobre largando as fronteiras. Largando as deixar fronteiras, Satanás voltar atrás daquilo que Deus já te curou. Mas eu creio que aquilo vai ficar uma casquinha. Se você levantar a casquinha, mina, pus e sangue ali. A pereba volta. Você tem que manter. O problema de Satanás é que ele é constante. Sim. Graças a Deus por causa da sua misericórdia. E Deus também é. Porque quando a gente tem um espaçamento que você julga que você tem uma certa paz, uma certa tranquilidade, que é momentâneo, pode durar 5, 10, um dia, minutos, você sabe que não há trégua. Sim. E aquele espaçamento, ele está, mas a forma do espaçamento, a guerra é constante, ele está o tempo todo. Sim, mas você que gosta e aprecia o estudo de satanologia, eu lembro que eu falei lá, se Satanás é um workaholic, né, full time e operacional, é porque ele está imitando alguém, porque ele não é original em nada. Ele está imitando aquele que também está disponibilizado para nós. Ele está disponibilizado. Quem é que está disponibilizado para nos servir e fazer as nossas obras do tempo inteiro? O Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Ele falou, meu pai trabalha até agora e eu também. E ele está trabalhando. Era para ele estar descansando, era para ele estar no Shabá dele, lá o assunto de Hebreu. Mas ele não está, porque o homem resolveu cair. Né? Mas quando você leva cativo, você entra nesse processo de disciplina, de levar do quieta-mocho, e leva lá o cativo, o casamento rebelde, né? Seu pensamento, seu entendimento, sua velha natureza, para obedecer à verdade. Aí 3 tipos, é nisso que eu estou querendo entrar, 3 tipos de engano, 3 tipos de formulações satânicas, de formas de ação satânica, caem. As fortalezas, os sofismas e a altivez. A fortaleza no grego é okuroma. O sofisma é o logizomai, né, de onde vem lógica, né? E o que o pastor já estava querendo essas palavras. E a altivez é o upoma. Fala de novo para mim o fortaleza. Fortaleza é okuroma. O-C-H-U-R-O-M-A. Tem naquela apostilinha que eu mandei. Ah, tá. Eu não imprimi. Okuroma, logizomai e upoma. O okuroma, vamos dizer assim, que é a base. Né? A fortaleza. Foi traduzido fortaleza. Porque agora nós vamos falar da etimologia das palavras gregas. A palavra que foi traduzida fortaleza, okuroma, é a base. Que é meu castelo, é minha base. A partir daqui eu vou fazer o meu avanço. Porque se Deus avança, se Ele quer largar nossas fronteiras, Satanás também quer largar as dele. Claro. Ele é imitador. Ele quer fazer a gente recuar. Nesse caso aqui, Ele quer aumentar. Se ele aumentar a dele, é igual aquele jogo lá de futebol americano, tem os azuis vão vindo para um lado, os vermelhos vão recuando, e vai jogar aquela bolinha para jogar em cima daquele Hzão, aquela grande letra H. Futebol americano. É futebol americano. Eu joguei uma vez só, pastor. Você não deve ter participado, que era para Marcos. Né? Pastor Marcos ensinou para nós uma vez, você lembra? Muito bruto. E no final ainda quase saiu lá, literalmente. Mas você estava no dia, você lembra? Quase saiu pancada mesmo. No jogo, futebol. A coisa acabou na carne o trem. Eu ainda falando, não vamos fazer, vamos treinar todo
Mas a fortaleza é a base. O logizomai, que é traduzido por sofisma, no grego tem o sentido de raciocínios especulativos. A palavra que é traduzida por sofisma, logizomai, mai está no plural, né? Significa raciocínios especulativos. Raciocínios especulativos. Então, se a okuroma é a fortaleza, é a base, o logizomai é o ataque, é o avanço, é a conquista, é a expansão, é o trabalho de proselitismo, é o trabalho de expansão do engano, de proliferação do erro. Já viu agora que as testemunhas de Jeová, eles ficam dois assim com a cara de bonzinho do lado de um pedestalzinho com os livrinhos? Tem ali na base, o Rafa já deve ter visto, tem um que fica ali na base da passarela do Minas Shops. Tá, esse daí está aparecendo para todo lado, perto do sacolão lá perto de casa. Satanás está mudando a estratégia. Ele é proselitista. Ele está logizomando. Ele está querendo avançar. Ele está querendo expandir o engano. Eles pegaram os lugares que eram daqueles indianos, ficavam tocando aquelas floquinhas de bambu e vendendo CD. Aonde tinha indiano, agora tem. Agora tem dois testemunhos de Jeová com cara de bonzinho. Você sabe, você perdeu um parente, cada um tem um tema. Como expositor. Como trabalhar, ser feliz com o seu trabalho, você perdeu um parente. Eles estão indo pela empatia, né? Estão querendo se associar, serem empáticos e simpáticos para depois jogar no inferno. Mas eles não sabem disso. Os mestres que criaram essa seita, esse raciocínio, talvez fossem conscientemente satanizados. Mas os bobão lá estão achando que estão fazendo coisa boa, estão pregando o bom humano, né? É uma explicação do Evangelho. Nós vamos entrar no detalhe do logizomai. Então o okuroma é a base. O logizomai é o ataque, é o avanço, é a conquista, é a expansão. E a altivez é a defesa, é a resistência. A palavra grega okoma significa baluarte, barricada. Quando você sabe que o bicho vai pegar, você constrói a barricada. Já viu esse muito filme? Tem até lá no Game of Thrones. Tem. Na hora que os bichos brancos vão avançar, eles fazem a barricada. Tem um muro lá, uma pancada de metros de altura. Lembra lá a grande muralha, da muralha branca, sei lá, de gelo. Se não tivesse aquela muralha lá, os bichos brancos da neve iam chegar e passar na boa. Assim, e aí vão lá matar todo mundo. Não, mas tem muralha, não sei quantos quilômetros de altura, aí já é mais trabalhoso. Agora vai dar trabalho passar daqui para alguns metros ali na frente, porque tem uma muralha de 1000 metros na minha frente. Aquilo é o pomo, é uma barricada, é uma resistência. Então tem a base, que é a fortaleza, tem o sistema de proselitação, né, de avanço, que é o sofismo, e tem a altivez, que é a barricada. A okuroma, a fortaleza, é a sabedoria e a inteligência natural. Isso é uma forma de engano. E as armas que Deus nos dá destroem isso em nós mesmos, e é onde nós encontramos esse tipo de resistência. É a pessoa que... Quer ver uma forma de fortaleza que a gente encontra no evangelismo? Que é um raciocínio natural. Ele não precisa necessariamente ser muito maligno, não. Ele só é sutil, mas te leva para o inferno do mesmo jeito. É quando você vai evangelizar uma pessoa e ela fala assim, todos nós já ouvimos isso. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou até bonzinho, eu não cometo grandes crimes. Eu posso contar uma mentirinha aqui. Eu não cometo grandes crimes. Eu não sou matricida, pedófilo, não sou nada assim muito cabuloso. Uma mentirinha. Não que você saiba. Ou seja, é uma fortaleza, é uma resistência. Se for entrar, desculpa, mas eu tenho que falar. Se for entrar no que a Bíblia fala, só de pensar já fez, já matou muita gente. Claro, eu sou um serial killer. O FBI tem que vir atrás de mim. Paulo era um cara radical. Às vezes sim, às vezes não.
Mas na maioria, 99%. No próprio contexto que eu tive dentro do contexto do 2 Coríntios 10, ele falou, às vezes eu sou brando e às vezes eu sou duro. Depois você leu o contexto do 2 Coríntios 10, você vê. Mas se eu precisar ser duro, eu vou ser, mas eu preferia ser brando. Não, mas bom, penso eu, 90%. Sim. E hoje, para se ser crente, igual o Cliff falou, você vai para o inferno. Porque quando se faz um evangelismo, por exemplo, a gente não é tão incisivo. Você chega lá, dá o panfleto, você fala, eu sou fulano, você é fulano, você já nasceu de novo, você precisa aceitar. Mas não entra em questões. Aí a pessoa às vezes fala isso, mas eu não mato, não vou brilhar. Aí o Cliff vem, não, você vai para o inferno. Assim. Né? Paulo era assim, radical nesse sentido. Ele não perdia as oportunidades, como você mesmo falou, preso e com soldados e observando soldados, que era que a base, era o que ele tinha para fazer a base, para continuar escrevendo e tentando explicar para o povo. Por outro lado, o crente, porque o crente hoje também, por outro lado, ele não pode ser radical, não é isso? Sim. É uma contradição também, tipo aquele... Respondas ou não respondas? Não responda, né? Porque o crente, penso que o que eu observo comigo é que eu penso que eu deveria ser mais radical, no sentido de que não, é assim, não muda. É radical no espírito, é legal, assim assado radical, no Marcelo é que não é. Mas se você é radical, você ofende a pessoa. É evidente que ofende. A palavra, ela ofende. Mais leais são as feridas daquele que ama. Né? Mas esse corre o sério risco também da cara não querer te ver nunca mais. E ele açoita aquele pro resto da vida. Sim. Aí que está a questão. Como seria? E como eu falei, Paulo era radical. Ele chegava no lugar, ele falava, ele chegou a ser preso, ele chegou a ser torturado. O Elaine quer responder. Não, dá um exemplo. Não. É porque ele está falando ali, eu estou lembrando, porque nós temos um irmãozinho amado que sempre está na Praça 7 e ele fala radicalmente. Você já viu como é que ele fala? Eu amo Jesus, eu prego radicalmente. Não, ele fala do pecado, você está pecando, você que está usando droga. É um discurso chato, né? E aí a gente pensa assim... Ele é muito dentro da Bíblia. Você tem que ser bíblico sem ser legalista. Tudo é muito sutil. E o que eu quero dizer, o que eu quero chegar Por isso que a gente precisa do Espírito. É isso que eu ia falar. Que Deus vai conduzir aquelas pessoas que vão ouvir do jeito que ele fala e que só vão entender do jeito que ele fala. Entendeu? Que muita gente nasce de novo com o tipo de pregação que ele faz, porque não consegue entender se não for de outro jeito. Então o jeito radical que ele prega, o jeito que ele fala, muita gente pode reclamar e achar ruim, mas muita gente só nasce de novo se ouvir assim. Não tem jeito, não é? Casos e casos. Cada caso é um caso. Isso não quer dizer que a gente está sendo muito malhado. Não, igual eu já falei, teve uma vez Jesus pegou no chicote, mas foi raro. Até o fim. Tem pessoas que você já vê que ele já está tão legalista que você não vai chegar em lugar nenhum, você passa por outro para falar. Então depende muito da situação. Tem gente que é tão receptível e tem pessoas que não são receptíveis, mas que está curioso, que deixa você falar. Tem vezes que você fica 1 hora falando com a pessoa. Mas também eu tenho observado, por exemplo, no evangelismo, 90% das pessoas que ouvem já são nascidas de novo. Mas isso está cada dia mais comum. Não dá a impressão que está sendo muito... Mas a palavra de Deus está fazendo o que ela tem que fazer ali, que senão Deus não permitiria que você está ali falando o que você está falando. Está cada dia mais... Para nós obedecer. O que ele vai fazer vai ser esse problema dele. É esse limite do obedecer que eu quero entender melhor. Porque, tudo bem, você tem a palavra e coloca para fora. Mas o obedecer me dá a impressão de ser mais radical, como Paulo era radical. Chegar a ponto de ser preso, machucado porque pregou na Praça 7 é um negócio... Mas hoje em dia isso é até ilegal. Nós estamos em outra época. Isso acontece hoje. Não, ele só quis se fosse possível. Não, mas tem lugares do planeta que as pessoas estão sendo na China, eles prendem. Em muitos lugares, milhares estão acontecendo isso agora. O radicalismo nesse sentido ele faz mal. Hoje em dia, no nosso país, por exemplo, não pode ter nenhum tipo de repressão contra a religião. Entendeu? Mas também é uma garantia constitucional. É constitucional, então nós não vamos ser presos. Mas também a gente não vai... Tem o outro lado também que a gente não tem que... igual, infelizmente, a Igreja Batista Lagoinha levou uma multa porque estava pregando na praça. Não estava pregando, eles estavam fazendo show.
Entendeu? Ou o Tem rapaz os da Universal que extremos. chutou a santa na É, tem televisão. os extremos, entendeu? É porque Não sei se nós vocês somos um lembram país disso. diferente. Nossa. Lembra? Ele pôs uma parecidona desse tamanho e começou a chutar. Aí você está perdendo o direito de pregar, porque se você não tem respeito pela opinião do outro, você vai exigir que o outro tenha pela sua. E é isso Deus que fala, acontece. né? Ó, os pecados serão perdoados, mas. Né, Tem as consequências do tem pecado. porque tudo bem, a gente pensa, todo pecado ele já foi perdoado, inclusive. Né? A gente até adianta, porque se ele já morreu antes da fundação do mundo para isso, então a gente se apoia nisso. Mas isso também não deixa a gente muito assim, beleza. Você não é não? Beleza, daqui a um tempo você vai ser. Ok? Então na semana que vem prosseguiremos, que deu o nosso tempo. Né? O que é isso? Primeira vez. Primeira vez. Ok. Não, o que eu achei que você estava rindo é porque nós, depois de 2 escolas dominical, não avançamos o versículo. Falou o conceito que Já você tinha fizemos a falado. primeira parte dele. Semana que vem você já começa assim, ô curoma, ô curoma. Não, eu já me propus a isso, acredita? Não, e semana passada você parou falando dos conceitos e hoje... Hoje estamos explicando, semana que vem a gente prossegue, tem até Amém. 2029. Nós vamos. Amém. Deixa eu ver o livro do MP. Pastor Geraldo, pode orar por nós? Posso.